Tudo bem? Está se aproximando cada vez mais do dia mais importante do ano, que é a prova do MEC. E muitas vezes me perguntam, mesmo eu tendo falado isso superficialmente em outro vídeo, como foi o estudo e o que tem que ser estudado para essa prova. Eu realmente tenho essas perguntas porque o MEC não disponibiliza uma lista específica do que você precisa estudar, ou não. E então, nesse vídeo eu vou falar a respeito disso. Certo? Então, para começar, eu acho importante lembrar que eu passei para exatas, então eu não precisei ter um estudo forte de japonês, então nesse vídeo eu não vou falar como eu estudei japonês, porque não foi importante para minha entrada na bolsa do MEC. Então eu vou falar das outras coisas. Então, para começar, eu acredito que o mais importante seja matemática, para quem é de exatas. Então, matemática, se você não tem nenhuma base, se você tá muito perdido e tá, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida desde que eu tô? Eu acho que o mais aconselhado a você fazer é você ir pegar os livros de matemática elementar. Se qualquer pessoa disser, não, vai estudar como se você estivesse estudando pro ITA, a pessoa é retardada. Desculpa, mas realmente é retardada, porque o nível do ITA e o nível da prova do MEC é totalmente diferente. O ITA é bem mais difícil, a prova do MEC é muito mais voltada para tempo e de agilidade do que a prova do ITA. A prova do ITA é muito mais voltada para poucas questões, mas questões difíceis, entende? Então, eu acredito que a preparação pro ITA vai te ajudar porque é mais difícil. Mas se você não tem nenhuma base, não adianta tu querer pegar coisa muito acima para conseguir fazer coisa mais baixa. Isso não importa, vai atrás de saber fazer o necessário para estar na prova. Então, falando no material que você precisa estudar, eu acredito que o necessário seja matemática elementar. É uma coleção com cerca de 11 livros ou 12 livros, não me lembro bem agora. E é uma coleção excelente. Ela vai desde o conteúdo mais básico até o conteúdo mediano, não chega a ser um conteúdo avançado. E ela, acredito eu, que tenha tudo que é necessário para você passar no MEC. Eu estudei, não todos os volumes dela, mas eu estudei geometria espacial, geometria plana, matrizes, funções e outras coisas que eu não me lembro agora. Acho que trigonometria também tem um volume específico para isso. Então, é uma coleção muito boa, que ela traz questões mais difíceis de alguns vestibulares mais avançados. Então, é bem boa essa coleção. E eu realmente aconselho vocês a usarem ela, certo? E como você deve estudar? Isso vai se repetir bastante ao longo do vídeo, mas como você deve estudar, a maneira que eu acho certa você estudar. Claro que você vai ter sua própria maneira, claro que você vai encontrar uma maneira que é mais conveniente pra você, que se encaixa com o seu estilo de vida, mas a que eu acho mais adequada para esse tipo de matérias é você fazer questões e questões e questões de novo, certo? É um processo repetitivo, mas é um processo que funciona. Quando você pegar esses livros, você vai perceber que tem muitas questões que são repetidas. Muitas questões só mudando algum detalhe. Então, procure fazer todas essas questões, certo? Mas eu acho mais importante é você saber identificar quando a questão é igual ou quando a questão é diferente. Isso que me ajudou muito na prova de matemática e de física. Não falar de química, eu fico tomando no cu. Mas, muitas questões elas se repetem, muitas questões são as mesmas questões, muitas questões são iguais umas às outras. Então, eu falei a mesma coisa 3 vezes de forma diferente só para enfatizar essa realidade. Então, quando você pegar o livro de matemática, você vai começar a fazer as questões, você vai fazer... tem um triângulo, 2 ângulos é 70 e outro é 30. Qual o terceiro ângulo? Tem um triângulo, 2 ângulos, um é 80 e outro é 20. Qual o terceiro ângulo? Então, é a mesma questão, só mudando os valores, entendeu? Então, o que eu acho importante você fazer é você marcar esse estilo de questão, entendeu? Então, quando você percebe que tem um estilo de questão específica, você marca essa questão, para que quando você terminar aquele capítulo, ou os 2 capítulos definem sua meta, você volta e refaz só aquelas questões. Porque dessa forma, você vai estar revisando o conteúdo sem ter que revisar a porra do capítulo todo. Então, você pegando essa coleção do Matemática Elementar, eu acredito que seja mais suficiente para você poder passar na prova de matemática do MEC, com uma nota decente. Beleza, o MEC tem cálculo integral e tudo mais. Nessa coleção, você tem uma introdução ao cálculo mais simples e tudo mais, explicando o conceito e tal. Mas, sim, outro ponto. Nessa coleção, você tem um livro de matemática financeira. Eu acho que ele é necessário pro MEC, que realmente não vai cair. Mas as outras coisas caíram. Eu me lembro que no ano caiu geometria analítica e cálculo e outras coisas eram coisas básicas. Então, mas eu me lembro que eu vi questão de geometria espacial também, se não me engano. Então, geralmente cai todos os conteúdos, só não cai esses mais bestinhas, que é tipo matemática financeira. Então, depois de você ter estudado a matemática, você tá bem assim, tô legal. Pô, você vai pra outra parte que é física, que é a física que eu mais gosto. Delícia. E física é basicamente o seguinte: existe um livro chamado Física Básica. Física Básica. São 5 volumes antigamente, volumes pequenos, aproximadamente desse tamanho. Mas depois virou uma coleção de 3 volumes, que é um livro mais grandinho assim, que eu não gosto muito. É mais bonitinho, mas eu não gosto muito. Então eu aconselho vocês pegarem essa versão mais antiga. Isso por quê? Porque o Enem é um filho da puta de merda. Faz os autores terem que se adaptarem à maneira mais burra de pensar do Enem. Eu odeio o Enem. Mas o ponto é, procura essa coleção mais antiga. Você possivelmente, todos os livros que eu tô falando aqui, você consegue encontrar para download. Só no cu da pirataria, eu não tô nem aí. Então vocês procuram baixar, é importante ter conhecimento. Conhecimento é a coisa mais bonita do mundo, você deve ter o direito de fazer o que quiser com ele. Então, vocês baixam esses livros, Física Básica.
Se eu estiver falando errado, eu vou corrigir, mas acho que é Física Básica o nome. E basicamente são 5 volumes, e vai desde Cinemática Básica até eletromagnetismo e eletricidade. Eu me lembro bem, também tem um capítulo de relatividade, mas relatividade não cai na prova. Eu já fiz todas as provas que podia fazer, tinha disponível na internet e tudo mais, e nenhuma delas cobra relatividade. Nenhuma. Então eu não se preocupo muito com isso, mas eles cobram eletricidade, cobram magnetismo, então basicamente todo o conteúdo do ensino médio, tirando física, relatividade e quântica, né? Que você vê um pouquinho no final do ensino médio, acho que talvez. Eu vi, não sei você. Enfim, então você vai pegar esses livros, vai fazer o mesmo procedimento. Você vai pegar, vai abrir o livro, vai estudar ele, vai ver as questões, vai... essa questão, pá, essa questão, pá, essa questão, pá, essa questão, pá. Essa questão é a mesma coisa. Eu vou fazer de novo, mas eu vou marcar essa questão para lembrar que quando terminar, fazer ela de novo. Porque assim é a mesma coisa que você estivesse fazendo todas as questões que são iguais a elas. Porque tem a mesma linha de raciocínio. O que importa é o raciocínio da porra da questão. Não é, meu Deus, essa questão usa um triângulo, essa aqui usa um quadrado. Foda-se. Se o raciocínio é o mesmo, é o que importa. Então foca nisso. O raciocínio da questão é o mais importante. Depois disso, ponto assim, tem um ponto importante. Para física, você tem 2 livros. Quando você terminar esse Física Básica, você vai pegar um livro chamado Tópicos de Física. É a mesma coisa. Você tinha a versão antiga dele, que são 3 livros, que são desse tamanho aqui. E tem a versão mais nova, que é desse tamanho aqui, que são 3 livros também. E como você não se importa muito com o conteúdo que está escrito nesse livro, esse é o ponto importante, esse livro não é pra você estudar, não é pra você pegar e ler, é pra você fazer as questões. Qualquer um dos dois serve, porque as questões são quase as mesmas, elas se repetem, e a versão mais nova tem algumas questões a mais. E como esse livro funciona? Você vai ter 4 tipos de questões. Nível 1, nível 2, nível 3, e pra raciocinar um pouco mais. Quando você for fazer esse livro, você apenas vai fazer o nível 3 pra raciocinar um pouco mais. Porque você não precisa fazer toda a merda que já fez no outro livro, nesse livro também. Porque questões de física, elas vão ser a mesma coisa, elas vão se repetir. E uma coisa que eu levo muito pra minha vida, que inteligência não é você saber tudo, é você saber reconhecer padrões. Então no momento que você começa a reconhecer os padrões em questões de física, ou de matemática, ou de química, você se torna um pouco mais inteligente. Então procure se tornar mais inteligente, procurando reconhecer esses padrões. Porque a quantidade de questões que existe é uma quantidade finita. Porra, a galera não inova. Se você começar a fazer muita questão, você começar a fazer muito vestibular antigo, vai perceber que sempre é a mesma bosta, sempre a mesma coisa. Eles só mudam alguns valores, só muda, tipo, a nomenclatura às vezes. Então, esse é o ponto. As coisas se repetem. E é uma quantidade finita. E não é impossível aprender isso. E após você fazer todo o física clássica e fazer só as questões nível 3 e para raciocinar um pouco mais do tópicos de física, você vai ter em seguida que estudar química. E o estudo da química, eu realmente não vou te aconselhar nada, porque eu sou um merda em química, mas o que eu estudei para conseguir tirar a nota mínima de química foi o Martha Reis, que é um livro excelente. Você vai também ter o Feltri, mas o Feltri, muitos dos meus professores têm nojo dele, porque é um livro que caiu muito de qualidade ao longo do tempo. Beleza, as versões antigas dele são até bacanazinhas e tudo mais, trazem conteúdos interessantes, mas ele comete muitos erros para poder facilitar o seu aprendizado. Mas eu acho muito errado isso, porque como química tem muita exceção, ele basicamente inventa algumas regras que, olha essa regra, ela funciona pra tudo. E tem tipo uns casos que são exceções, mas ele só ignora e diz, não, funciona pra ele também, pra facilitar a tua aprendizado. Mas eu não gosto disso, então não pega o Feltri, você vai acabar aprendendo a coisa errada. Se eu pega a Martinha Reis, uma gostosa, linda, maravilhosa, e você pega esse livro, são 3 livros também, eu vou botar as fotos dos livros todos aí, e é isso, pega esse livro e estuda muito ele. Ou se quero aprender mais química, eu gosto de química, eu sou um viadão. Então você pega o Peter Etkiss, que é um cientista renomeado no meio da física e também é ateu pra caralho. Não gosto muito dele, ele faz só vídeo, se eu pesquisar ele na internet, basicamente só ele falando do ateísmo, dizendo que quem acredita em Deus é otário. Mas os livros dele são muito bons, geralmente ele escreve com outras pessoas também, e tem uma variedade gigantesca desses livros, mas o que tu vai aí atrás é um livro capa preta com uns cristais loucos emitindo as luzes loucas. Eu vou botar a capa dele também, existe uma versão mais antiga dele também, que também é útil. Mas ele é basicamente um livro que vai ter toda a física química que você vai estudar no ensino médio. Então vai ser só esse livro. Não tem orgânica nesse livro, então você tem que pegar outro livro para estudar orgânica. Mas ele é muito bom, ele explica tudo, desde o básico ao mais avançado. E você não precisa ser um gênio nem nada do tipo. Ele é um livro que é para você pegar e aprender tudo. Até porque ele tem uma introdução no início, que é tipo umas 100 páginas. Que é explicando todo o conhecimento básico que tu tem que ter para estudar aquele livro. Então, se você não sabe nada de química, quer aprender toda a física-química, você vai lá e pega esse livro, entendeu? E o tempo tá acabando, porque eu só posso gravar 20 minutos no máximo. Então eu vou falar rapidamente sobre inglês. Inglês é bem simples. Você tem que ter vocabulário. O vocabulário é o mais importante, você se acostumar com a língua é mais importante, a gramática vem depois. Quanto mais vocabulário você adquirir e mais acostumado com a língua você ficar, mais fácil vai ser qualquer prova de inglês da tua vida. Então o que eu aconselho? Pega alguma merda que tu gosta, qualquer coisa. Eu gosto de pornografia de cavalos com anões.
Beleza, você vai procurar a porra de um livro sobre pornografia de cavalos com anões. E vai lá e vai ler e vai aprender os termos. E vai acabar se acostumando com a língua, vai acabar se acostumando com a ideia, vai acabar se acostumando com toda a gramática, entendeu? Você se acostuma. Esse é o ponto, você se acostumar. Até porque a prova do Max, quando você for fazer a prova dele, de lá, do Max, as questões de inglês são basicamente o seguinte: você vai ter, assim, são 4 partes, pelo que me lembro. Tem que 2 partes basicamente o seguinte: você vai ter uma frase e vai ter um espaço vazio pra você preencher. Aquilo ali não é, você não precisa saber todas as palavras que tá lá. Você vai ler e vai botar aquela palavra, lendo com sua mente, né? Lendo em silêncio. E aí você vai perceber que, tipo, não faz sentido. Você não precisa saber o porquê não faz sentido, mas você sabe que não faz sentido, porque você se acostumou a ler aquilo ali. E quando você lê, tipo, uma frase aleatória, tipo, the books, table, mas que merda é essa? Não tá certo. Essa merda não tá certa. Você percebe, porque você tá acostumado. Então é isso que eu aconselho vocês pra inglês. Aí, se quiserem pegar um livro, tem o Nelson Torres, que é um livro de gramática inglesa, muito boa, muito bom. Um livro muito bom. Então, pega esse livro, é bom. Você acostuma com a língua, mais importante. Pega quadrinhos, pega livros, pega qualquer coisa que você gosta de ler. Tira, sei lá, 1 hora por dia pra poder estudar essa língua, sei lá. Acho muito importante. Procura ler jornais em inglês. Tem uns jornais que são as versões mais fáceis, te ajudam a aprender. Então, vai atrás disso, eu acho que é o mais importante. E é isso. As dicas que eu posso te dar são essas. Pois é, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. E se tiver qualquer ideia de vídeo ou coisa do tipo, vocês mandam aí, porque eu acabei de entrar na universidade e, por incrível que pareça, tá mais fácil minha vida do que em relação ao ano passado, porque eu não estou sendo obrigado a aprender japonês. Eu tô aprendendo japonês na marra e levando porrada na cara. Então, se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre alguma coisa especificamente, sobre minha vida no Japão, ou sobre minha vida universitária no Japão, ou sobre qualquer outra coisa, é só você deixar no comentário aqui embaixo. E, sei lá, se quiser me perguntar alguma coisa diretamente, me manda mensagem no Instagram. É mais fácil responder lá. Porque geralmente estou vendo alguma coisa aleatória lá e... Ah, mensagem de uma pessoa aleatória, que legal, vou conversar com alguém. É tipo isso. Então, valeu!